Olá a todos, aqui é Marco Antônio, agrometeorologista da Rural Clima, e vamos para as nossas atualizações climáticas agora para o segundo semestre de 25. Como eu prometi, vamos falar aí sobre o início da safra, né? Já que hoje oficialmente começamos, né, o segundo semestre e agora já podemos olhar de fato para para a safra 25-26. Lógico que em curso ainda está uma safra de inverno, uma colheita ainda do milho das culturas de segunda safra, mas já vamos olhar aí como será esse segundo semestre. Então esse é o mapa de julho, depois eu volto nele, mas antes de falar de julho e dos próximos meses, vamos mostrar algumas coisas. Então, se a gente pegar um mapa das temperaturas dos oceanos, a gente vai observar que as temperaturas estão, né, ainda baixas em todo o Pacífico, né? O Pacífico está com muita anomalia negativa ainda, principalmente na sua região central. O, lit- o- Há também o Pacífico Sul muito frio, é isso que está permitindo a entrada das massas de ar polar sobre o Brasil. Repare que essa região ao sul do Pacífico, aqui na costa do Chile, está muito fria, né? Isso favorece o desprendimento das ondas de frio do polo, né? Do Polo Sul, e avançando aí, tem um tipo, a porteira está aberta. Quando a gente brinca, a porteira está aberta aqui, ó. Essa é a porteira aberta para que massas de ar polar avancem. Outro ponto é o Atlântico muito quente, isso vem favorecendo aí a passagem das frentes frias. É por isso que não está geando no Sudeste e Centro-Oeste hoje, apesar das baixíssimas temperaturas no Sul. Mas eu expliquei tudo isso lá no vídeo, no boletim anterior, tá? E aí, qual a previsão de El Niño e Laninha agora? Por enquanto, Por enquanto, os modelos sinalizam. Eu vou tirar todas as rodadas dos modelos e aí a gente só vai ficar com essa linha vermelha e verde, que é a média dos modelos, né? Então vocês podem observar que os dois mantêm uma trajetória de neutralidade. Por que neutro? Porque entre 0,5 e menos 0,5, nessa faixa, ele, você não tem nenhum fenômeno climático. Então a tendência realmente é de uma manutenção dessas temperaturas negativas, porém sem que haja a formação de fato de uma laninha. Isso deve persistir pelo menos até o início do verão de 26. Ou seja, estamos caminhando aí para uma neutralidade. Porém, é, é uma neutralidade negativa e isso vai trazer algumas consequências tanto positivas quanto negativas para a safra 25-26 aqui no Brasil. Então, quando a gente pega, tá? Então, sem nenhum fenômeno climático, El Niño e Laninha, porém uma anomalia negativa e uma manutenção aí dessas águas frias. Quando a gente pega o mês de julho, agora, que está começando hoje, já que são 6 horas e 25 minutos, horário de Brasília, a gente observa que as chuvas vão estar concentradas no sul, porém, uma hora ou outra, uma frente fria passa e traz chuva para essa faixa leste de toda a região sudeste e deixa o nordeste ainda com algumas chuvas, que é meio que normal. Porém, grande parte da região central sem nada de chuvas. Outro ponto de atenção é sobre o Amazonas. Chove nas cabeceiras dos rios, o que é muito bom para navegação, tá? E para manter os níveis, né, da bacia amazônica relativamente favorável e chuvas ainda bastante concentradas em julho. Mas olha agosto, diferente do ano passado, que a gente estava saímos 23, 24 de um Ninho extremamente forte e começamos a passar nessa época do ano para a transição de uma laninha, que ela veio muito branda, com consequências danosas para o sul do Brasil, mas
Em intensidade ela foi branda, nem caracterizou de fato uma laninha, mas não vem o caso agora, porque se você é do sul, você sabe que ela foi extremamente danosa, mas quando a gente olha, então ano passado estava muito seco, então esse ano, como nós estamos passando por uma neutralidade, mais ou menos parecido com 22, onde todos os meses quase teve chuvas, e você vê um agosto ainda com chuvas. Então as chuvas retornando mais cedo. No entanto, setembro existe a premissa de que as chuvas cheguem. Então o plantio da nova safra de soja vai ocorrer assim que terminar os vazios sanitários. Porém, as chuvas de setembro não terão aquela sequência. Não vai começar a chover dia 10 de setembro. Estou dando um exemplo aqui, por favor, pessoal. Mas ela não tem uma sequência. Então, nada impede de chover em agosto, que é ruim para o algodão, ruim para o milho, que vai estar armazenado a céu aberto, né? Porém, setembro já vai empolgar para ele plantar a nova safra de soja no Brasil, assim que terminar os vazios sanitários. No entanto, pode chover muito bem no dia 10 e dia 10, 15 chove, induz o plantio, só que depois pode abrir algumas janelas. Então, muita atenção na hora que você for lá em setembro, tô falando lá em setembro, soltar plantio, porque você pode ter uma chuva muito boa e ficar uns 15 dias aí sem chover e depois voltar a chover. Tem horas. Então as chuvas vão estar muito irregulares sem ter, mas a chuva chega cedo esse ano. Esse que é o ponto. E aí, outubro, as chuvas praticamente consolidadas em todo o Brasil, tá? E aí você tem um novembro ainda extremamente chuvoso, mas, mas dezembro pode começar a ter alguns períodos de estiagem no sul, por conta dessa anomalia negativa. E olha janeiro aqui, ó. Quando você pega janeiro, você vê um janeiro extremamente chuvoso em toda a faixa central e norte. E poucas chuvas no Rio Grande do Sul. Então, Marco, vamos ter novas estiagens no sul? Não, não necessariamente. Mas o dezembro e o janeiro ele pode ficar lá os seus 20 dias sem chover. Pode. Não, não descarta, a gente não está descartando essa possibilidade. Isso para o Rio Grande do Sul, Uruguai, Argentina, sul do Paraguai. Então, muita atenção ali. Lógico que tem muita coisa para acontecer, mas só o fato dessas águas se manterem frias, isso pode gerar novamente alguns períodos de estresse, né, no Rio Grande do Sul, de novo. Não estou falando que vai quebrar a safra de novo, não. Mas pode gerar alguns pequenos períodos ali. Então vamos tomar um pouco de atenção. Mas tudo está caminhando para que realmente já em agosto e a segunda quinzena de setembro em diante ali, né, em outubro, as chuvas já estariam completamente consolidadas. Mas, como eu disse, pode chover muito em agosto, dá 80 milímetros em agosto, 80 na primeira quinzena de setembro e abrir ali na primeira semana de setembro chove 80 milímetros, abre a segunda e a terceira semana de setembro. Estou dando um exemplo, por favor, pessoal. Seca e volta a chover no final de setembro e início de outubro. Então, a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado ali, mas que a chuva chega cedo esse ano e o que o plantio da soja chega cedo, isso é fato. Para o café, florada cedo. Para cana-de-açúcar, muita chuva no segundo semestre, principalmente a partir de setembro. Então, isso pode atrapalhar a colheita, mas favorece o plantio. Para laranja, florada cedo, né? Esse ano de novo. Então, o clima está muito bom. No entanto, se a gente pegar a anomalia das temperaturas, reparem que existe uma tendência de termos ondas de frio também mais tardias. Então, podemos ter um segundo semestre com temperaturas abaixo da média. Não estou falando que não vai ter onda de calor, pelo contrário, vai ter grandes ondas de calor. Grandes ondas de calor. Mas não tão prolongadas como nós tivemos em 23, em 24. Podemos ter aí uma semana com chuvas, aí fica mais uma semana sem chuva, essas temperaturas explodem,
e depois volta a chover, as temperaturas caem. Mas isso mostra, quando a gente vê as anomalias, ó, setembro, sinal de muita chuva também, tempo mais fechadão. Então é um ano bem mais favorável, tá ok? E as temperaturas ainda com alguns picos de onda, podemos ter, igual foi 22, uma onda de frio pleno em novembro. Lembra que junho em 22, dia 2 de novembro? Pode ter, não descartamos. As temperaturas do Pacífico estão frias, isso favorece a entrada das, das massas de ar polar. Tá bom? Então muita atenção aí. Mas que esse segundo semestre está prometendo ser um clima perfeito, está. Para o trigo, só para finalizar, como as chuvas chegam cedo, aqui ó, entre outubro e novembro, há uma tendência de você ter uma condição um pouco melhor aí para a colheita do trigo esse ano. Tá ok? Um grande abraço a todos, fiquem com Deus, uma excelente terça-feira. Se precisar de mais detalhes, entre em contato.